Olá, quintos anos. Vamos agora às correções das atividades. Então, o 11º é uso de são com S e são com cedilha. Vou pegar aqui a caneta. Então, a primeira palavra era pretensão. Ela é, na verdade, escrita com S e vem do verbo pretender. A segunda palavra que estava errada era expulsão. Na verdade, ela é escrita com S e vem do verbo expelir, ok? O 12º, então, o quadrinho, o primeiro, do derivado do distorcer, lembrando que a palavra derivada é aquela que ela se origina a partir de uma palavra, de uma outra palavra. A outra palavra é chamada de primitiva, tá? Então, ela é derivada de distorcer, distorção, repelir, repulsão, subverter, subversão, manter, manutenção e reverter, reversão. Então, se vocês colocaram outra coisa, fazer as devidas correções. 13º, então, do verbo converter ficou conversão, inverter, inversão, obter, obtenção. No caso, o quesito estava pedindo para vocês, a partir das regras do são com cedilha e são com S, escrever os substantivos que derivam, ou seja, que se originam a partir desses verbos, tá? O 14º, dos pronomes interrogativos. Então, ficou qual, quem, quantas, tá? Então, era para completar com os pronomes interrogativos, tá? Então, de qual conto africano que ouvimos do Quilombo você mais gostou? Você lembra quem era o melhor amigo do leopardo no conto As Manchas que o Leopardo Tem? O terceiro, quantas pernas a aranha Anansi, do conto O Baú de Histórias de Anansi tinha? E o que o caçador dos contos Os Dois Reis de Gondar fez para retribuir a boa ação do pobre homem? E para você, quais personagens dos contos africanos que conhecemos são as mais interessantes? Então, no 15º ficou o pronome que se refere a uma retribuição é o pronome que. Então, se você colocou um outro pronome, fazer a devida correção. Pronome que se refere a algumas personagens, ou seja, se refere à quantidade quais. Pronome que se refere a uma quantidade, quantas. Pronome que se refere ao conto, qual. E pronome que se refere a um ser personificado, quem. Nesse caso, o 16º, era para vocês voltarem para a atividade do 14º, enumerar e escrever as possíveis respostas. Então, na primeira, a resposta pode ser pessoal. Qual conto você mais gostou? Pode ser o conto da aranha, pode ser qualquer um conto, tá? No caso segundo, só tinha uma resposta possível, que era o melhor amigo do leopardo, o melhor amigo dele era o fogo. O terceiro, no caso, o terceiro, quantas pernas, tinham a aranha do conto, então 8 pernas. O quarto, vamos ver a pergunta, o que o caçador do conto Os Dois Reis de Gondar fez para retribuir a boa ação do pobre homem? Ele, na verdade, era rei, convidou o pobre homem que o recebeu em sua casa para o banquete. E o quinto, para quais personagens dos contos africanos que conhecemos são as mais interessantes para você, né? Então, aí é pessoal também a resposta.
Vamos agora à correção, tá? Então, que elemento verbal, no caso, no texto 1, está indicando a profissão do homem. A profissão está sendo indicada pela palavra esporte. Então, se você colocou essa resposta, mantém, se não, fazer as devidas alterações. A letra B, elemento não verbal, então, a imagem do fundo, tá vendo? É porque a minha tá em preto e branco. Eu acho que no caderno de vocês vem colorido. Mas aí, se vocês perceberem, tá o estádio de futebol. O terceiro, então, leia o texto 3, para que serve, né? Algumas palavras escritas em tamanho maior ou menor. O recurso é utilizado para chamar a atenção do leitor para as palavras mais importantes do texto. No caso, o racismo, eu já sofri, tá vendo? O quarto, releia o texto 1 e copie o trecho que incentiva o leitor a tomar uma atitude contra. Então, nesse caso aqui, ó, ele está pedindo para acessar o site e você, né, chamando a pessoa para fazer parte do movimento. O texto 2, né, era para ler novamente o texto 2 e copiar um trecho que leva quem lê a lembrar se já passou por uma situação semelhante àquela retratada. Então, o trecho era racismo, eu já sofri na pele, e você? O quinto quesito, no caso, então, o que ocorre, né, de acordo com a mensagem transmitida pelos elementos verbais do texto 1, a discriminação racial ocorre apenas no local retratado na propaganda? No caso, ele fala que não, tá? Afinal, a frase principal afirma que o lugar do negro não é só no esporte, tá? Mas em todo lugar, o que indica a necessidade de pôr fim em discriminação racial em outros contextos também. No sexto, o sinal que ele está fazendo é um sinal de igualdade, tá vendo? Sinalzinho de igual. E a letra B, a frase, né? Há uma frase que confirma, tá? Então, a frase é Novembro pela Igualdade Racial. Então, se você colocou essa frase, pode manter a resposta. Tá? O sétimo, a resposta está circulada aqui no texto. Perdão, tá aqui, ó, igualdade racial. Então, ó, Ita escolheu o texto 2 justamente por trazer um depoimento real de discriminação racial. De que forma o preconceito sofrido pela mulher retratada se manifestou? Então, aqui, ó, esse trecho aqui. O que era comum, ela ser chamada de cabelo bombril, piaçava, cabelo ruim. Isso mexia com a minha autoestima. Então, esse trecho aqui, ó. Quando era criança, até autoestima. O nono, um trecho do depoimento presente no texto 2 chamou a atenção de Ita. Então, eu me orgulho do meu afro, pois representa a minha ancestralidade e histórias de resistência. Então, o orgulho de ser afro, ela estava se referindo ao cabelo, e ancestralidade vem de tradição ancestral, que é legado, que é passado de geração, né? Legado dos ancestrais, dos antepassados. O décimo, após conhecer o significado da palavra ancestralidade e ter tido vivência no quilombo, né, do Cafundó, Ita refletiu sobre quem podem ser os ancestrais com as histórias de resistência que Gisele cita. Na sua opinião, quem são essas pessoas? Então, na opinião de vocês,
e creio que vocês tenham seguido o mesmo raciocínio, são os antepassados, né? Os pais, os avós, os bisavós e etc. 11º, então, era para marcar um, se a palavra raça na frase estava com contexto de grupo de pessoas ou animais com determinadas características físicas comuns. E 2, se a palavra raça estava se referindo à força de vontade. Então, na letra A, raça aqui nesse caso é grupo de pessoas ou animais, né? Porque fala da raça do cachorro. Letra B, na raça, ou seja, conquistou na coragem, na força de vontade. Letra C, a mesma coisa, está relacionado à vontade também, coragem, ó. Os atletas precisam jogar com raça se quiserem vencer o campeonato. Letra D. Massaro se interessa por notícias sobre a presença da raça humana, ou seja, grupo de pessoas. E a letra E. Independente da raça, grupo de pessoas. O 12º eu vou corrigir depois, individualmente, quando fazer as correções dos cadernos. O 13º, então a palavra correta era a palavra discriminação. A palavra deveria ser escrita por discriminação, tá? E aí, C, leia as frases abaixo e assinale aquela que pode substituir sem mudança o que, né, o trecho que a palavra utilizada inadequada está. Então, diga não ao preconceito dos povos indígenas. Assinale, né, a opção cuja palavra destaque é o antônimo. Antônimo é o oposto. Então, a ré, né, de discriminada nesse caso. Então, o oposto de discriminar é incriminar. Discriminar é você tirar uma queixa, enfim, tá? O 14º, então, as duas alternativas, né? Houve o uso indevido, nesse caso aqui deveria ser discriminar, e aqui o oposto, discriminar. Que aqui ele está falando de incriminar, né? Tirar a acusação. E aqui é de preconceito, de deixar de lado. E aí a forma correta ficaria assim, né? As pessoas precisam ter a consciência de que discriminar alguém é crime. Como as denúncias não foram confirmadas pela vítima, o juiz decidiu discriminar. Então, Ita deve ser muito difícil para você ser discriminado por ser indígena. E aqui, ó, se eu fosse o juiz, jamais iria discriminar, ou seja, tirar a acusação. E o 16º, a alternativa correta é a primeira, tá? Foi empregada a incorreta, ó, que deveria ser discriminação, tá? Ok? Então é isso. Beijos, até a próxima aula.